Como é que uma instituição pública gigante, com dezenas de cursos e milhares de pessoas, sequer começa a planejar o próprio futuro? Como ela decide o que é prioridade e traça um caminho no meio de tantos desafios? A resposta, olha só, está toda num documento fundamental, o PDI. Pois é, essa citação do reitor da Unirio já entrega o ouro. O PDI não é só um monte de papel, não é só burocracia. É a bússola, sabe? Aquela que aponta o norte da instituição pelos próximos 5 anos. É um verdadeiro compromisso público com o futuro. Então vamos lá, o que é esse tal de PDI na prática? Imagina um roteiro de uma grande viagem. Ele não só aponta o destino final, que seria a visão de futuro da universidade, mas detalha cada passo, cada estrada que vai ser pega e cada recurso necessário para chegar lá. Agora, vamos mergulhar no caso específico da Unirio. Para entender o plano, primeiro a gente precisa entender a instituição. E a Unirio, olha, tem uma história de origem bem particular, que acaba moldando a identidade e os desafios dela até hoje. A Unirio tem uma história muito curiosa. Ela não nasceu do zero. Foi mais como montar um quebra-cabeça juntando peças que já existiam e que eram muito importantes. Tudo começou lá em 1969, quando várias escolas federais históricas foram reunidas. 10 anos depois, essa federação virou a universidade que a gente conhece. Entender essa origem é a chave para sacar a cultura diversa e a estrutura complexa dela. Bom, e qual é o primeiro passo para criar qualquer roteiro? É saber exatamente onde você está, né? Antes de pensar no futuro, a Unirio fez uma autoavaliação, e foi uma avaliação profunda e bem honesta, olhando para dentro e para o ambiente ao redor. E essa é a grande questão, não é mesmo? O que uma instituição com essa bagagem toda vê quando se olha no espelho? A análise que eles fizeram nos dá uma visão fascinante sobre como a universidade se percebe. E aqui a análise fica bem interessante. A Unirio reconhece seus pontos fortes, como a reputação, o impacto social, mas o que realmente chama a atenção é a transparência de admitir as fraquezas. Falta de apoio ao empreendedorismo, lentidão para emitir um diploma digital. Poxa, são problemas reais que afetam a vida de estudantes e pesquisadores e que a universidade teve a coragem de colocar no papel como desafios a serem superados. Agora, olhando para fora, o cenário é de pura tensão. De um lado, existem oportunidades ótimas, novas parcerias, outras fontes de financiamento. Do outro, as ameaças são enormes. E o pior, quase sempre estão fora do controle da universidade. Coisas como orçamento federal, instabilidade política. É nesse verdadeiro campo minado que o plano precisa navegar. Ok, com esse diagnóstico completíssimo em mãos, sabendo o que funciona bem, o que precisa melhorar, as oportunidades para agarrar e as ameaças para contornar, a universidade finalmente pôde desenhar o seu mapa estratégico. E olha, o plano não é uma lista de desejos soltos. Ele é muito bem amarrado em 4 pilares. Um deles foca no resultado final para a sociedade. Os outros 3 são sobre arrumar a casa, sabe? Fortalecer os processos internos para que seja possível entregar aquele resultado lá na ponta. E tudo isso aponta para uma única e poderosa visão de futuro. O primeiríssimo grande foco, claro, é a razão de ser da universidade, a sociedade. A meta aqui é olhar para fora, pensando no tipo de cidadão que se quer formar e no tipo de conhecimento que se quer devolver para o mundo. Só que para entregar tudo isso para a sociedade, a máquina precisa funcionar bem. Por isso, o segundo foco é interno. É sobre garantir que a gestão seja eficiente, que a infraestrutura seja moderna e, o mais importante, que as contas fechem. Afinal, uma área depende totalmente da outra. Então, como se transformam essas grandes ideias em algo concreto? A resposta está neste número: 622. Esse é o total de ações específicas que a Unirio planejou. Cada uma delas é um passo prático, um tijolinho na construção daquela visão de futuro. A gente viu a história, o diagnóstico e a estratégia. Mas, no fim do dia, por que um documento como esse realmente importa? É porque ele é a ponte que conecta o planejamento abstrato com o dia a dia de quem vive a universidade. E essa conexão é muito clara. Quando o plano fala em melhorar a infraestrutura, o resultado é um laboratório novo para um pesquisador. Aperfeiçoar processos significa um diploma que sai mais rápido para quem está se formando. E fortalecer a contribuição social vira um projeto que muda a realidade de um bairro. É aí que o plano se torna vida real. No final das contas, é isso. Um plano como este vai muito além do papel. Ele se torna uma declaração de intenções, um pacto de compromisso com estudantes, professores, funcionários e com toda a sociedade que a financia e para a qual ela existe. E assim, o mapa está traçado. A visão é clara, mas a jornada de 5 anos está apenas começando.
A grande questão que fica agora é sobre a execução. Transformar 622 ações em progresso real, desviando das ameaças e aproveitando as oportunidades. Esse é o verdadeiro desafio.